vivemos uma espécie de feudalismo, ou como as pessoas têm chamado, né, de tecno-feudalismo. Pelo menos essa visão que alguns autores têm falado, alguns intelectuais têm discutido por aí, e eu não sei o quanto eu concordo necessariamente com isso, então o vídeo de hoje, a minha ideia é exatamente discutir esse conceito de tecno-feudalismo, tentar compreendê-lo, né, apresentar essa compreensão, caso algum de vocês não conheça, e discutir inclusive as suas limitações, porque eu acredito que ele tem algumas limitações e que são importantes da gente entender, né? Porque quando a gente compara com o feudalismo, a gente está de fato tratando esse período atual como esse grande período da história da humanidade, né? Especialmente aqui da civilização europeia, mas não somente, né? Mas enfim, e levando isso para um outro caráter, que é associando com a tecnologia. E realmente, eu não sei o quanto disso faz sentido ou não, mas é um conceito que tem utilizado e que eu acho que vale a pena a gente discutir sobre esse conceito, certo? Bem, então para poder argumentar isso nesse vídeo, eu dividi ele em 3 partes, e a primeira parte eu vou falar sobre o conceito de tecnofeudalismo, já discuti um pouquinho sobre ele, no segundo, o poder dos algoritmos, e o terceiro, a submissão voluntária. Então, dessa maneira, acredito que a gente vai conseguir discutir amplamente. Será que estamos vivendo mesmo em um tecnofeudalismo? Então, vamos lá? Falar sobre o conceito de tecnofeudalismo, é necessário fazer uma retomada para um autor específico chamado Cédric Durand, né? Ele é um francês, então me perdoe aqui se eu errei o nome, mas tanto faz, né? Francês. E desculpa aqui a brincadeira, né? Mas quando a gente fala assim sobre o tecnofeudalismo, qual é a defesa dele para argumentar dessa maneira? Ele faz de fato essa assimilação sobre o que foi o feudalismo e que aqui, trabalhando a partir de uma perspectiva esquizoanalítica, a gente não vai tratar no tempo histórico enquanto feudalismo, mas talvez numa sociedade despótica, como a gente pode chamar. E ele fala que então estamos vivendo isso, né? Estamos vivendo um tecnofeudalismo, um feudalismo agora se utilizando de tecnologias. Mas bem, qual é essa diferenciação entre o feudalismo e o tecnofeudalismo para esse autor? Bom, no feudalismo, se a gente for lembrar, né, basicamente de maneira bem resumida, as pessoas que não detinham o poder, ou quem não era da nobreza, ou o próprio rei, ele dependia da terra e, mais do que dependia, em boa medida, a maioria dos vassalos, eles não podiam sair da terra, né? Então, se você nascesse naquela terra, naquele espaço, você não tinha a possibilidade de sair de lá ou de circular. A não ser, né, que tinha algumas pequenas exceções em que os senhores feudais permitiam essa possibilidade de transitar, né, entre os feudos ou entre os espaços para alguma espécie de comercialização, outra coisa assim. Mas, em boa medida, não tinha essa possibilidade para você sair daquele espaço, você ficava preso naquele espaço, né? E o Cédric Durand, ele faz essa associação, né, ele faz essa forçação, dizendo que atualmente a gente não pode sair das plataformas, né? Então, como existem as grandes empresas, as big techs, como a gente chama, é como se a gente estivesse preso, né, a essas plataformas, ou fôssemos vassalos dela. Porque também, assim como foi no período feudal, no feudalismo, o vassalo, ele produzia, ele tinha ali o seu trabalho para também sobreviver, e parte do que ele produzia ficava, né, com o senhor feudal. Então, se você trabalhasse plantando, cultivando alguma coisa, uma porcentagem disso ficava com o senhor feudal, outra porcentagem era sua. Se você fosse um artesão, né, um sapateiro, um ferreiro, alguma coisa assim, parte do que você ganhava ficava com você e parte ficava com o senhor feudal. E assim por diante, né? Essa distribuição era feita dessa maneira e todos ali viviam. O senhor feudal era aquele que podia e realizava muitas vezes o comércio entre os feudos para poder negociar os bens e manter uma espécie de subsistência, né, desses feudos ou dessas pessoas que vivem nesses feudos. E ele faz essa assimilação, né, com o período atual, como se a gente estivesse preso a esses territórios digitais de alguma das plataformas. O YouTube, o Instagram, o TikTok, ou as grandes empresas de maneira geral, como o Google, né, de maneira geral, ou a Alphabet, a Meta, né, que seria do Facebook, a Amazon, Apple e, enfim, né, Microsoft e tantas outras empresas, como se houvesse essa espécie de um novo feudalismo. E aí, isso já me parece um pouco estranho e diferente, ainda mais para a minha tradição de estudo, que parte de uma teoria e de uma leitura do Deleuze, Guattari e do Foucault, porque nesse regime feudal, né, o controle sobre a vida, inclusive, né, o Foucault tinha uma espécie de frase que foi muito conhecida do Foucault, agora não me recordo exatamente em qual dos livros, eu acho que foi no Em Defesa da Sociedade que ele fala isso,
né, mas posso estar bem enganado, tá? E alguém pode me corrigir sobre isso. Mas que ele falava, né, que o poder nesse regime feudal, ele fazia morrer e deixava viver. Ou seja, a vida que existia nos feudos era livre, claro, né? Existiam as leis, existiam normas, existiam valores, mas boa parte do que a gente entende enquanto vida, ou esse governo da vida, né, essa gestão da vida, como a gente conhece hoje, ou como Foucault vai fazer, né, chamar de uma gestão disciplinar e depois, né, uma gestão biopolítica, essa gestão da vida não existia. Então, a vida, ela era gerida, né, por outros processos, por uma outra dinâmica e que não era necessariamente pelo poder, né? O poder que era concentrado na mão do déspota, agora já fazendo um diálogo com a teoria da esquizoanálise de Deleuze-Guattari, esse poder na mão do déspota, ele ficava centralizado, né? Ele não era dissipado pela sociedade como a gente vê. Então, os modos de viver, os modos de existir, era organizado a partir de uma outra ordem, né? Era uma outra maneira de organização. Quando a gente fala, então, sobre um tecnofeudalismo, a gente está falando, então, como que a vida é gerida a partir dessas plataformas ou em relação a essas plataformas. Primeiro porque nós passamos por essa transição em que a gente saiu desse modelo de gestão, né, ou desse modo de produção feudal e entramos no modo de produção capitalista. E mesmo assim, né, fazendo essa transição para o modo de produção capitalista, a gente encontra hoje em dia esse suposto cerceamento ou esse fechamento das nossas vidas de maneira que a gente não consegue viver fora dessas plataformas e que a gente não consegue existir para além delas, né? Novamente, toda aquela discussão que eu faço aqui sobre a dependência tecnológica. É como se não pudéssemos existir para além delas, e aí é como então se a gente retornasse ao modo feudal. Mas para poder então dar esse passo adiante, é preciso que a gente fale aqui um pouquinho sobre esse poder dos algoritmos. Então, se a gente está vivendo num tecnofeudalismo, se a gente está vivendo então em feudos digitais, é interessante pensar aqui um pouquinho, né, o quanto que isso que o Cédric Durand vai falar, né? Então, a nossa vida está limitada a esses territórios, né? E aí ele fala sobre essa formação de monopólios, fazendo uma semelhança, gerando essa similaridade entre os monopólios digitais ou dessas big techs com o feudo, né? Como se então isso fosse uma característica do feudalismo e não uma característica do capitalismo, né? E aí que eu falei sobre essa questão do algoritmo, porque, primeiro, né, para a gente poder entrar no algoritmo, eu preciso falar aqui sobre essa gestão da vida que se tem como ponto de partida lá com Adam Smith, sobre essa mão invisível do capital que vai fazer a gestão do mercado, das trocas, do livre comércio, né, que é um dos pressupostos do nosso modo de organização republicano, democrático, mas também é um dos princípios da organização do nosso modo de produção capitalista, que seria de uma suposta liberdade, né, liberdade econômica, no sentido da liberdade de trocas. Mas bem, se eu considero, né, que existe essa definição idealista do capitalismo, onde existe uma liberdade ou da mão invisível, eu vou estar partindo de uma visão idealista. Mas quando a gente olha para a história do próprio capitalismo, desde o seu início, a sua tendência é exatamente a formação de monopólios. Né? A tendência do capitalismo enquanto um processo histórico, enquanto um modo de produção, e isso é referendado, né, por uma série de pensadores da economia, intelectuais, brasileiros e, enfim, estrangeiros, que demonstram o quanto que o próprio processo do capitalismo, ele tende a gerar esses monopólios. Ele tende a gerar, né, essas grandes empresas, em que geralmente elas apenas quebram, entre muitas aspas, ou elas desaparecem, quando a sua base, digamos assim, ela deixa de ser aquilo da qual a gente depende. Vamos supor, por exemplo, né? Então existiam os monopólios das empresas que faziam o tráfico negreiro, o tráfico dos escravos. Chega num ponto em que o tráfico começa a ser proibido, ou há a libertação de escravos em uma série de países, e esses monopólios vão ruindo. Aí surge um monopólio, por exemplo, né, vamos supor, de alguma outra empresa, como a da energia, do carvão, e aí depois vem o petróleo, então essa muda. Então vai surgindo monopólios e outros monopólios acabam aparecendo.
Então, falar das Big Techs como se fosse um feudo, seria então ter que falar que todos os outros monopólios anteriores, seja do carvão, do petróleo, do carro, como já existiu, o monopólio do trem, monopólio, enfim, de tantas outras empresas, é, seria dizer que eles também, então, eram uma espécie de feudalismo, porque a sociedade se torna dependente desses monopólios, já que são esses monopólios, são essas grandes empresas que sustentam o nosso modo de produção, sustentam a nossa organização social, sustenta então como a gente se organiza, produz e reproduz a vida no capitalismo. E agora, como o foco está nas empresas de tecnologia, né, e claro, a gente inclusive se concentra talvez nas empresas erradas, né, a gente está aqui muito nessa discussão das empresas que talvez sejam secundárias nesse jogo. Talvez uma das principais foi o que aconteceu recentemente, que foi da NVIDIA, que é a empresa de fabricação de placas de vídeo, né, placas de processamento, em que a gente viu que quando ela estava valendo uma fortuna, assim, estava sendo uma das empresas mais absurdas, né, no seu valor de mercado, porque como está se produzindo cada vez mais, né, novos modelos de inteligência artificial, e esses modelos dependem muito dessas placas que a NVIDIA produz, quando a China começa a apresentar alguns modelos de inteligência artificial tão eficientes quanto esses modelos ocidentais e que eles utilizam de hardwares, né, de placas e outros equipamentos mais simples, né, que não têm a mesma sofisticação ou não dependem da NVIDIA, ela caiu, ela despencou o seu valor de mercado, justamente porque ela não depende. Né, agora não depende mais. Ou seja, do que depende para que se faça com que algo seja, né, esse grande produto, ou quais são os monopólios. Então a gente pode falar realmente dessas plataformas como uma espécie de monopólios? Podemos, né, porque muitas pessoas têm que a internet, em boa, para elas, né, é essas plataformas. Ela não navega a internet como era uma experiência dos anos 90, né, de você ter que decorar sites, de você ter que acessar sites e fazer coisas muito específicas. Navegar na internet, hoje em dia, é você entrar em plataformas, né, e ir pulando de uma plataforma para outra. E aí que eu quero falar sobre o poder algoritmo, né? Parece que eu fugi disso, mas eu não fugi, né? A ideia é exatamente trazer para esse ponto, porque quando a gente fala dos monopólios, a gente está falando também sobre como esse poder acontece nos monopólios. Então, o senhor feudal, o poder do senhor feudal, né, o poder desse regime despótico, como é dito no Anti-Édipo, por exemplo, do Deleuze e Guattari, é centrado na mão do déspota. Né, o déspota detém isso. O Foucault demonstra isso muito bem, né, do fazer morrer, deixar viver. E hoje em dia é invertido, né, o poder aconteceu essa inversão no nosso modo de produção. Porque para o capitalismo se produzir e reproduzir nessa intensidade com o qual a gente vive, esse poder não tem como ser centralizado. Independente desse debate sobre ditadura e democracia, a gente está vivendo nesse modo de produção capitalista. E nesse modo de produção capitalista, o poder está disseminado por toda a sociedade, para que ele se produza e reproduza nessa intensidade a qual a gente sente e vive cotidianamente, é porque esse poder não está na mão de ninguém. Mas ele está habitando todo isso que a gente pode chamar aqui, entre algumas aspas, o tecido social. De modo que ele, inclusive, foi internalizado a ponto da gente sentir a necessidade de produzir, trabalhar, criar, e fazer, e sentir sempre essa necessidade. Ou aquilo, inclusive, né, como o que está também no Anti-Édipo lá do Deleuze e Guattari vai dizer, né, desse double bind aqui, né, do capitalismo. Ao mesmo tempo que a gente é desapropriado das nossas capacidades de viver a vida como os humanos sempre viveram, a gente é criado, né, uma outra necessidade de que a gente precisa trabalhar, precisa e dependemos da sociedade. Então a gente depende da sociedade, é gerado a falta, eu preciso me conectar com a sociedade, me falta uma série de coisas porque eu sou fraco, eu sou frágil, eu sou inútil, eu não tenho capacidade de sustentar a minha vida, igual as pessoas sempre sustentaram as suas vidas, igual os humanos sempre sustentaram as suas vidas, sempre viveram e sustentaram as suas vidas. Mas nós, no capitalismo, não, somos fracos, somos frágeis, a nós nos falta muita coisa. E isso é demonstrado pelo poder algorítmico. Isso é mostrado especificamente pelo poder algorítmico, porque nem as nossas próprias decisões somos nós mesmos que fazemos, mas é sempre em relação a algo, né? Sempre em relação a um poder, né? A esse poder que, já que ele já estava permeado por toda a sociedade ou por todo o tecido social, agora mais do que isso, né? Mais do que estar nas nossas relações entre pessoas ou entre
eu e uma instituição, né, ou entre essa relação institucional. Agora a gente vai ver essa relação gerida por algoritmos. A gente vai ver então como que essas relações sociais, ou as relações de nós com nós mesmos, nós com os outros, nós com as instituições, vão passar sendo mediadas por algoritmos, né? Ou seja, se no período feudal a gente está falando, né, daquela máxima Foucaultiana do faz morrer e deixa viver, porque o senhor feudal, né, o seu poder era utilizado ou ele acontecia para que as pessoas morressem, né? Então, geralmente era utilizado dessa maneira, a pessoa cometeu um crime, ou enfrentou, ou fez alguma coisa que violasse aquilo, e ela morria, né? Então, geralmente tinha ali as suas limitações, esse regime. No período disciplinar, pelo contrário, né? Como Foucault falava, faz viver e deixa morrer. Que é o que a gente vê hoje em dia, né? Então o poder ele faz com que a vida seja produzida a partir de uma certa maneira, que é esse poder, né, que funciona no nosso modo, nesse modo de vida, esse modo de produção capitalista, em que a vida ela ganha sentidos e valores, que a vida vai se organizando a partir dessas relações de poder, né, sobre como viver. Como viver? Não sei. Já que eu não sei como viver, então deixa eu procurar um especialista, um psicólogo, um nutricionista, um educador físico, um médico, isso e aquilo, que ele vai me dizer como viver. Agora, muito mais intensificado do que isso é o poder algorítmico, porque mais do que ter essa relação institucional, né, que então as instituições faziam muito dessa centralização e mediação do poder, centralização entre muitas aspas, né, porque são sempre muitas instituições disputando entre si, e não, de fato, eles não detêm o poder, mas o poder ali é manifestado a partir das pessoas, como elas organizam isso, etc. Agora o poder a gente vê deslocado para o algoritmo. Se o poder está deslocado para o algoritmo, como ele funciona? É a maneira como a gente está vendo hoje em dia, né? Então, como a vida vai ser gerida, vai ser pelo algoritmo. Vai ser da maneira como o algoritmo fizer essa gestão. E aí que a gente entra nesse ponto. O quanto que isso é um feudalismo, ou um tecnofeudalismo, ou quanto isso é essa intensificação do capitalismo. Essa intensificação desse nosso modo de produção atual, do nosso modo de produção capitalista, disso que a gente vive, na qual, então, o poder, mais do que nunca, ele está ativo nessa gestão da vida. Então, não entra nessa dinâmica do faz morrer, ou no caso, né, do deixa viver, ou até mesmo, né, a gente vai ver nessa questão enfim, do deixa morrer. A gente vê cada vez mais num fazer viver. Um fazer viver intensificado cada vez maior, né? Tem até o Achille Mbembe que ele vai falar muito, né, sobre a necropolítica, que vai dizer da política da morte, né, do fazer morrer, inclusive, ou um tipo de deixar viver um pouco diferente, né? Bem, acho que eu acabei me confundindo aqui um pouquinho com vocês, né, nessa história. Mas o que eu quero dizer é que o algoritmo, então esse poder ou algorítmico, diferentemente, muito diferente do senhor feudal, ele está presente na nossa vida. O senhor feudal ele não era tão presente assim na vida das pessoas, ele não tinha essa incidência no nosso cotidiano, né, em como a gente vive ou como viver. E cada vez mais o que os algoritmos fazem é de fato dizer como a gente deve viver. E se não é simplesmente a partir da mediação de conteúdos, mas cada vez mais a gente vê, por exemplo, essas plataformas e tantas outras surgindo que vão falar sobre como viver porque vão estar permeados no campo da saúde, por exemplo. Né, os relógios inteligentes ou uma série de dispositivos inteligentes que captam informações, que produzem informações e dão respostas sobre como a gente deve fazer ou como viver. E aí a gente entra, será que isso seria um feudalismo? Né, será que isso seria esse feudalismo ou um tecnofeudalismo? Então a gente precisa falar, né, sobre a servidão voluntária. A servidão voluntária ou uma submissão voluntária, como a gente vê, ela não é algo novo de se pensar, né? Já tem outros autores que falam, né, que quando acabou o modo de produção feudal e entramos no modo de produção capitalista, a gente sai daquela servidão que ela era obrigatória, porque você nasceu vassalo, você morrerá vassalo, ou seja, era uma servidão, né, obrigatória, você é um servo obrigatoriamente, você não tem como mudar esse regime, entre aspas, né, porque a gente mudou. E ele vai falar, alguns autores vão falar, né, como que no capitalismo nós passamos a servir voluntariamente, ao vender a força de trabalho, ao entrar nessas relações e por aí vai. Então aquela liberdade que foi discutida ou colocada no lema da Revolução Francesa, de liberdade, igualdade e fraternidade, era uma balela. Porque essa liberdade que era dita
evidentemente, ela entra numa condicionante, né? Ela tem as suas contingências, né? A liberdade, ela vai estar em relação a um novo regime de poder. E no nosso regime de poder, você é livre num regime econômico de produção e reprodução da vida, né? Chamado capitalismo. Ou seja, a liberdade é agora uma liberdade no modo de produção do capitalismo, no qual você necessita de trabalhar, vender a sua força de trabalho, necessita, né, estar em meio a essas relações para que você sobreviva. Necessita, sim, quando eu digo, né, é nessa força de expressão de que é o que a gente vê as pessoas fazendo cotidianamente. E aí a gente entra nessa discussão do, bom, isso também não tem algo necessariamente muito novo de se pensar, e muito menos a gente vai ver uma relação com o feudalismo. Porque falar então sobre essa servidão voluntária ou essa submissão voluntária que nós temos com relação às plataformas, novamente, não se trata meramente sobre o vender a força de trabalho, como é no capitalismo, e muito menos como uma ideia de nascemos nessa terra e vamos ter que servi-la de uma certa forma. Mas se trata de um período no qual a gente está vendo esses monopólios extremamente centralizados no campo da tecnologia, das Big Techs, e que essas plataformas elas fazem essa gestão da nossa vida e que aí, inclusive, como a gente vê muito bem, né, de fato, forma uma espécie de dependência delas. Nós somos dependentes delas porque são elas que oferecem boa parte dos serviços dessa maneira que não é gratuita, obviamente não é gratuita, mas que nos parece gratuito e que a gente passa a utilizar para que produzam informações e dados sobre a nossa vida e que essas empresas vão, então, aumentando cada vez mais o seu valor de mercado, né, enriqueçam cada vez mais e por aí vai, né? Então eu posto aqui um vídeo e o YouTube vai ganhar dinheiro ou buscar ganhar dinheiro na medida do possível com o meu vídeo. Não sou a pessoa mais lucrativa para o YouTube, mas ele tenta fazer aquilo que é possível. Assim como eu posto algo no Instagram, no Substack, enfim, outras plataformas, e as empresas tentam, então, a partir disso, ganhar dinheiro em cima disso, colocando na propaganda, né, fazendo isso. Até porque, como a gente bem sabe, essas Big Techs, cada vez mais elas se tornam, ou se tornaram, né, se isso era escondido antes, mas a gente vê que cada vez mais elas se tornaram empresas de publicidade. Elas não são empresas de comunicação, empresas de tecnologia, elas são empresas de marketing, porque a ideia é que a gente passa cada vez mais tempo nela para que ela apresente o máximo possível de propaganda para que a gente consuma e permaneça e volte e siga e produza e por aí vai. Né? Claro que aí elas vão sempre aliar com outras empresas que oferecem outros serviços, né? Como por exemplo a Google está desenvolvendo empresas no campo da saúde e a gente vai vendo cada vez mais outras empresas que vão surgindo a partir desses dados que produzem. Então, falar sobre a submissão voluntária ou sobre a servidão voluntária num período de tecnofeudalismo, não sei o quanto faz sentido também de se pensar. Exatamente porque, né, não é um direito, e nós não estamos subjugados e também realmente não existe uma relação necessária de sobrevivência. Né, uma sobrevivência digital no máximo e olhe lá, mas ainda assim não acredito que se equipare, né? E aqui eu ainda estou falando de uma descrição bem simplificada, né, do feudalismo, sem entrar em nuances historiográficos, e até mesmo muitas nuances dos estudos, por exemplo, do Michel Foucault e do Deleuze e Guattari, né, dessa diferenciação entre a sociedade despótica e a sociedade capitalística, né, que são de fato outros regimes de poder, como a gente está bem vendo isso. Então, não sei, né, o quanto eu concordo com esse conceito de tecnofeudalismo, porque eu vejo ele muito frágil, e aí que eu acho que acaba, inclusive, fragilizando o nosso modo de compreender as nossas relações contemporâneas. Se você chegou até aqui, claramente você tem interesse nesse assunto e acredito então que aqui embaixo tem 2 links que vai te interessar. Um deles é um curso gratuito que eu faço de introdução à esquizoanálise, onde eu escrevo 2 vezes por semana cartas em que eu vou introduzindo. Primeiramente fiz sobre o Anti-Édipo, já mais de 30 cartas, foram 31 cartas, e agora eu estou começando algumas cartas sobre o Caosmose do Guattari. Então se inscreva na newsletter para poder receber essas cartas gratuitamente no seu e-mail e também conheça a formação Ciberesquizo, que é uma formação que eu estou cada vez mais buscando, né? Estou tentando me organizar para que ela funcione e cresça cada vez mais, para que eu faça cursos discutindo ciberpsicologia crítica e esquizoanálise. Atualmente, na plataforma já conta com um curso, que é o de dependência tecnológica, né? Somos todos dependentes tecnológicos? É uma pergunta interessante de se pensar.
e eu entro muito nesse assunto, tanto no campo mais psicológico, mas faço uma discussão também a partir da esquizoanálise de como entender e também do campo prático da dependência tecnológica, né, da clínica da dependência tecnológica. Bem, então falando aqui sobre todas essas coisas que a gente entrou nesse vídeo, sobre o tecnofeudalismo, submissão, servidão e outras coisas, eu realmente considero esse conceito um tanto frágil e eu falo que ele prejudica a compreensão das relações sociais exatamente porque tira a dimensão do capitalismo, né, ou do capital. Né, porque a gente fala de um tecnofeudalismo e a gente dá uma centralidade aqui nas empresas, nas big techs. E aí a gente pode falar, né, simplesmente da falta de regulamentação das empresas, que elas são muito poderosas, têm muita liberdade, tem isso, aquilo, né, como a gente está vendo bem agora lá nos Estados Unidos, né, aquela foto emblemática do Trump na frente de todos esses CEOs dessas empresas, né, os donos dessas empresas de tecnologia, como se fosse de fato, né, assim, uma foto mostrando esse poder, mas no fim das contas a gente perde de vista então essa dimensão do capital, né, dessa dimensão de como que o capitalismo produz e reproduz a vida no cotidiano, né, essa vida que nós temos e que no fim das contas, como eu comentei, para que uma Google saia de cena é um estalo de dedos, né? Assim, um estalo de dedos histórico, não na nossa vida. Enquanto a gente estiver vivo, a gente vai ver toda essa transição e essa transformação. Mas, considerando o período histórico, para que ela desapareça, é um estalar de dedos. Né? Assim como a Google começou a crescer no fim dos anos 90, começo dos anos 2000, para que ela possa desaparecer, é só ela se tornar irrelevante. E a gente viu cada vez mais ela aparecendo como se estivesse ameaçada, né, pela inteligência artificial e tal. Mas é isso, né? Quando as empresas, esses monopólios, perdem a sua função, perdem o seu sentido dentro do regime capitalista, ela também desaparece, né? Ela vai se transformar em outra coisa, esse capital vai para outro lugar e por aí vai, né? Tem toda essa transformação. Mas no fim das contas, o que eu acho mais importante mesmo de se atentar é de fato como estamos nos relacionando nesse modo de produção capitalista, né? E já que a gente está falando sobre a importância dessas big techs na nossa vida, sobre essas empresas, essas plataformas, de fato pensar, né, o quanto que ela influencia o nosso cotidiano, influencia na produção de subjetividade, influencia na própria produção da vida material, concreta, né, nas nossas relações sociais, no nosso trabalho e por aí vai. Né, que no fim das contas, creio que isso sim a gente vê como um produto dessas big techs, né, e que para modificá-las depende também muito dessa mudança desse modo de produção, necessariamente, né. Bem, então, nesse vídeo eu vou ficar por aqui. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal para ver os próximos vídeos e aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais!